só existe um tipo de energia no universo. Não existem diversos tipos de energia no universo. É um só. Se a gente pegar um microscópio e colocar aqui em cima dessa mesa e colocar lá pra fora, os meninos vão sumir, as lojas vão sumir, as paredes vão sumir. A única coisa que a gente vai enxergar é um campo de energia. Mas a pergunta é: você está disposto a tomar essa decisão? Fale mais sobre isso, porque não basta saber e não basta querer. É além? Decidir. É além, né? É além. Todo mundo quer. Todo mundo quer tudo. Todo mundo quer o melhor, Todo mundo saúde, quer ser saudável. Mas quer ninguém um amor. decide ser saudável. Todo mundo quer se casar e envelhecer ao lado de uma pessoa. Mas ninguém quer perdoar. Ninguém quer relevar. Todo mundo quer riqueza e abundância. Mas ninguém está disposto a pagar o preço pela riqueza e pela abundância. É por isso que a mentalidade muda tudo, muda qualquer jogo. Eu tenho centenas de clientes que se curaram do câncer porque mudaram a mentalidade. Eu tenho centenas de... Assim, a quantidade de mulheres que eu atendo que já estavam envelhecendo e nunca tinham vivido um grande amor porque nunca tinham se amado. E não tem como você viver um grande amor sem se amar. É um número gigantesco. O número de pessoas incríveis, maravilhosas, com profissões extraordinárias que não ganhavam dinheiro porque a mentalidade era de escassez é gigantesco. Sim. As pessoas, elas têm um certo preconceito com a física quântica porque na internet é falado muito em é só pensar positivo. Besteira. Não é só pensar positivo. Pensar positivo é o primeiro degrau. Você precisa mudar completamente todos os seus hábitos. E eu mandei um áudio para os meus alunos, é algo que está muito forte em mim agora. A gente precisa entender que ninguém é igual a ninguém. Então, por exemplo, eu sou uma pessoa que tenho muita facilidade com relacionamento. O que as pessoas chamam de sorte. Maravilhosa, eu me relacionei com pessoas maravilhosas, todos os meus relacionamentos foram conto de fadas, todos terminou porque a gente virou amigo. Jura? Hoje eu vivo um relacionamento com uma pessoa maravilhosa, eu amo completamente amar, sou completamente amada, eu não enfrento desafios em relacionamentos, é uma coisa que nunca enfrentei, porém sempre tive um desafio gigantesco com a saúde. Venho de uma família obesa, já nasci um bebê obeso, com N questões. Então o que acontece? Eu preciso me esforçar para atrair uma pessoa maravilhosa? Eu não preciso me esforçar muito. Porque já é teu, é nato. Só que na área da saúde, eu tenho que fazer muitas vezes o triplo do que você faz para eu me manter saudável. É aí onde essa chave nevrálgico, né? Exatamente, essa chave que o ser humano tem que virar. Não é o fazendo a mesma coisa, porque às vezes fazendo repetindo o que tu faz, porque a tua área é diferente da minha. Exatamente. Você tem outra vida, um outro casamento, uma outra realidade, outros sonhos, outros desejos. Sim. E você veio para esse planeta para viver uma experiência diferente da minha. A sua missão é outra. Então, não dá para fazer tudo igual. O que dói em você não dói em mim. Mas o que dói profundamente em mim, em você não faz cócegas. É verdade. Então, quando você estuda o universo, e como que o universo se manifesta, você muda qualquer área da sua vida. Começa assim. A primeira coisa é, nós estamos aqui nesse planeta vivendo uma experiência humana. Então, nós somos humanos? Por mim, nós não somos humanos. Nós não somos. As pessoas têm um tabu gigantesco com o espírito. Nós não somos humanos. Para mim, o espírito. Nós somos energia. Mas nós estamos só aqui nessa vida, nesse momento do espaço-tempo, dentro dessa roupagem humana. E a gente vem aqui para esse planeta para viver uma experiência que nós escolhemos, no qual cada pessoa vai viver um certo desafio e uma certa facilidade.
Então você pode perceber, por exemplo, você é uma pessoa muito sinestésica, você é muito amorosa, então seus filhos nunca vão reclamar: ai, minha mãe não me abraçava, minha mãe não me dava carinho. Mas talvez eles reclamem de outras coisas. Sim. Eu nunca tinha ouvido "eu te amo" da minha família. Nossa. Eu fui ouvir adulta. Então a minha criança interior era completamente ferida. Porque eu falava: meu Deus, ninguém Você se me sentiu ama. sozinha. Sozinha a vida toda. A vida toda. E olha que interessante, porque essa energia que você tem bastante energia e até energia masculina, né? Porque muito mas demais. E acho legal a gente falar sobre isso, gente, porque tudo, quando a gente olha, antes de você pensar em julgar alguém, conheça a história da pessoa. Exato. Porque uma criança, uma menina que ficou sozinha, faltou este apoio, essa coisa: filha, se acontecer alguma coisa, eu tô aqui. Ou meu amor, eu tô aqui. Então essa criança precisou fazer sozinha, se virar. Tá chorando, vai, seca as lágrimas e vai e faz. Vai, entende? Essa ação de ter que ir resolver porque estava só, né? Que para muitos assim: ah, mas olha só, você é resolvida, você é despachada. Tudo bem, que bom, mas faltou. Exatamente. Faltou e nessa você acaba tendo ações comportamentais que te levam até as pessoas falando: mas poxa, você não deixa fazer nada para você. Você já tá pronto. Isso que você falou de energia masculina e energia feminina é incrível, maravilhosa. Porque às vezes até tema de brigas nos relacionamentos. Exato. Ah, essa mulher é muito mandona, minha mulher fala muito alto, minha mulher isso, minha mulher tem uma energia... Tá bom, a sua mulher tem energia negativa, por quê? Porque para ela sobreviver... Foi assim, é isso. Ela precisava dessa energia. Então quando eu nasci, o meu pai fugiu. A minha mãe era muito jovem, tinha 18 anos. Ela se casou, foi embora. Eu fiquei com os meus avós. E apesar de amar os meus avós, eu não entendia o que eu estava fazendo ali. Não era meu lar, não era meu pai, não era minha mãe. Foi uma rejeição para você enquanto criança. Sim, a criança, ela ficou buscando: cadê minha mamãe? Cadê meu papai? Cadê? Né? Então, isso impactou em termos de saúde física, nossa, de formas assim gigantescas. Até a gente pode até relacionar, que você disse, essa questão de fome afetiva. Sim, exatamente. Fome de afeto. Eu tive que trabalhar muito a minha criança interior maravilhosa. Porque qualquer problema emocional que eu tenho na vida reflete aonde? No peso. E eu nunca tive compulsão alimentar. A minha família não é uma família de pessoas com compulsão alimentar, mas é uma família com um histórico gigantesco de abandono, que está printado no nosso corpo, nas nossas gerações, né? Ou seja, é a parte nevrálgica, é o ponto que você precisa estar sempre atenta. Exatamente. Muito mais do que você, por exemplo, não é só programação. Então, quando você entende o universo, fica muito fácil, porque assim, nós estamos aqui vivendo uma experiência humana. Essa experiência humana é uma escolha sua, ser positiva ou negativa. Sim. E ela é finita, início, meio e fim. Nós somos seres infinitos, mas essa experiência é uma experiência finita. Ok. A ciência não consegue comprovar de onde viemos, mas nós sabemos que a gente teve que vir de algum lugar, porque a energia não morre, só se transforma. Sim. Nos transformamos agora, assim como a morte. Não existe morte, porque energia, que é o que nós somos, não morre, só se transforma. Então, quando a gente sai desse corpo, a gente vai para algum lugar. O que morre é a matéria e não quem nós somos. Aí as pessoas pensam: ah, mas energia, o que é isso? Não, é a coisa mais básica que o ser humano precisa entender. Porque não é sobre paz e amor quando falamos de energia. Nós estamos falando de composição de tudo que existe. Então, se eu olhar para o meu braço, eu vejo pelo, pele, gordura, músculos, ossos. Vou para a região abdominal, atrás dos ossos eu tenho os órgãos. Pego um órgão, coloco ele sobre um microscópio potente, começo a ampliar a imagem. O que eu encontro? Células, amplio. Moléculas, amplio. Átomos, amplio. Prótons, elétrons, nêutrons, amplio mais. Vou chegar nos quarks, amplio mais. Eu tenho o quê? Energia. Então, quem nós somos?
quebre o tabu. É quem você é. Nós somos pura energia. Só que se eu pegar essa taça e colocar ela num microscópio potente, o que vai acontecer? A mesma coisa. Células, moléculas, átomos, prótons, elétrons, nêutrons, energia. Se eu colocar esse microfone, se eu colocar essa mesa, se eu colocar qualquer coisa existente no planeta, o que eu vou encontrar? Energia. Aí eu te pergunto, quantos tipos de energia existem no universo? Um. Só existe um tipo de energia no universo. Não existem diversos tipos de energia no universo. É um só. Se a gente pegar um microscópio e colocar aqui em cima dessa mesa e colocar lá para fora, os meninos vão sumir, as lojas vão sumir, as paredes vão sumir. A única coisa que a gente vai enxergar é um campo de energia. É por isso que a ciência diz: tudo nesse universo é uma coisa só. Então, se tudo nesse universo é uma coisa só e nós estamos completamente conectados, qual a diferença de você e Deus? Quem é você? Quem é Deus? Se é uma coisa só. É uma coisa só. Não existe separação. Nossa, isso dá uma bugada, né? Sim, é uma coisa só. Você, planeta Marte, é uma coisa só. Isso comprovado cientificamente. É por isso que na Bíblia está escrito, Salmo 82. Já foi escrito. Só que a lavagem cerebral, para a gente não entender quem nós realmente somos, é gigantesca. Lá em Salmo 82 está escrito: todos vós sois deuses e todos vós filhos do Altíssimo. Então não é uma blasfêmia da ciência. Tá querendo se comparar a Deus. Não, Deus quer. Ele quer que você saiba que você é um filho amado. Sim. Tanto que na história bíblica, quem vem para o planeta? Jesus. Jesus era quem? Filho de Deus. Quais eram os poderes de Jesus? Vários. Qualquer um. Qualquer coisa que Jesus quisesse fazer, ele fazia. E o que ele deixou escrito? Vocês não têm fé. Porque se vocês tiverem fé do tamanho de um grão de mostarda, vocês serão capazes de fazer coisas maiores que eu. Então olha só como Nossa, que tênue. maluco, que simples. Sim. Ao mesmo tempo real. É isso. Quando eu entendi que a minha vida era escassa, porque eu só enxergava a pobreza. Eu só via pobreza. Eu só falava pobreza. Então não tinha como eu criar outra realidade. Porque como funciona o universo? A pessoa que pegar esse podcast, que coisa linda, e entender esse podcast, ela muda completamente a vida dela em todas as esferas maravilhosas, porque é muito simples. Como tudo é energia, tudo emite uma frequência vibracional, uma onda, certo? Certo. Então, ok. O universo, ele é um campo de eletromagnetismo. Tudo aqui, ó, tá interagindo. Tudo aquilo que você pensa... Quer ver? Fecha os olhos. Imagina na sua filha. Ela estava fazendo intercâmbio. Com certeza você estava morrendo de saudades. Imagina o dia que ela chegou em casa. E você viu ela. Pôde abraçar ela. Sentir o cheirinho que só ela tem. Ouvir a voz dela. Volta para esse momento. O que você sente? Ai, felicidade. Muita felicidade. Abre os olhos. Mas não é real. Você sabe que você está sentada nessa cadeira, você está aqui no seu programa de podcast. Fui lá, peguei ela no aeroporto. O cérebro não sabe distinguir real do irreal. Passado, futuro. Ele não sabe distinguir. Então, a partir do momento que você foi lá, você vibrou a mais alta frequência vibracional do amor. Você acabou de fazer isso. Quando tudo que você pensa, percebe? Gera uma emoção. Tudo que a gente sente ativa o nosso campo eletromagnético, que é 5.000 vezes mais poderoso do que o que a gente pensa. Então estamos criando a nossa realidade pelo que a gente pensa, pelo que a gente sente, e não pelo que nós pensamos. Então, se eu passo o dia todo me sentindo Vibrando muito mal, me sentindo muito triste, não me sentindo amada,
com crenças limitantes, como por exemplo, nenhum homem presta, o homem só quer me usar, e coisas do gênero, o campo que não julga, que não é só juiz, segue o fluxo. ele só devolve. Então, a vida não te dá o que você quer, a vida te dá o que você é. Vibra. Uau! Que forte, gera até isso. desconforto, não Sim, gera? Gera, Lucas. é isso. Gera, Má. É isso, é um espelho. Imagina, eu tô na frente. Gente, mas como a gente se maltrata? Muito demais, infelizmente. Mas por quê? Porque não tem esse conhecimento. Porque não entende, não compreende. Eu culpava Deus. Eu culpava Deus por todas as coisas tristes. Por que que você me deu um pai que foi embora? Por que que você me deu uma mãe que foi embora? Por que que você me deu avós que são assim? Por que que eu tive que vir numa família tão escassa? Tudo era ele. Por quê? Porque nós somos ensinados que Deus é o protagonista da nossa vida. Ele escolhe, e não a ele gente. faz. Porque é fácil. É muito mais fácil ter uma vida que não é bem sucedida e falar que é por culpa de Deus do que você falar que é culpa sua. Então o ser humano se acostumou com isso, é gostoso, fica na nossa zona de conforto. Ah, eu tô com câncer, mas é que Deus quis assim, né? Ah, e o meu marido foi embora, Deus quis assim. Ah, Deus quis assim. A lavagem cerebral que fizeram na gente foi justamente pra gente continuar na massa, na manada. E não pensar. Quando eu entendi que eu só vivia aquilo, porque eu só entendi aquilo, e que se eu mudasse a minha vibração, se eu mudasse a informação que eu mando para o campo, mudaria tudo, eu me curei em 3 meses e 2 dias. Você vai entrar no meu Instagram, você vai ver relatos assim de centenas de pessoas que se curaram de câncer meses. Você vai ver centenas e centenas não, milhares de relatos de pessoas que viviam na escassez, na dificuldade, e hoje vivem uma vida extraordinária. Agora, eu fiz? Não, maravilhosa, eu não tenho esse ego. Eu não fiz nada. Porque eu não posso fazer por sua vida. Só você pode fazer por sua vida. Eu posso fazer pela minha. Eu dividi o conhecimento. E eu falo mais. Jesus Cristo era tão incrível, tão extraordinário, que Jesus Cristo era um mensageiro quântico. Porque ele ensinava naquela época, há mais de 2000 anos atrás, o que a ciência consegue explicar e comprovar hoje. Ele já ensinava isso para os apóstolos. Jesus não chegou naquela época e pegou os melhores homens, os homens bem-sucedidos, os homens com maior nível intelectual. Não! Ele pegou os quebrados. Porque Deus é extraordinário na hora de pegar um quebrado e transformar ele num vencedor. Mas ele pegou homens que eram leais. Uau! Ele pegou homens que ele sabia que ia pegar aquele ensinamento, pegar aquele conhecimento e continuar. E continuar.